Boa noite, pessoal. Tá começando mais o Extremo Cast, podcast para falar de políticas e outras drogas. E quando você tem um amigo que, infelizmente, ele se ausenta, você fica triste, né? A droga é quando a ausência vem por conta de acusadas no chão, né? E quando a gente fala de política, né, a gente fala que, assim, né, independente de se ele tá dando acusadas no chão, a gente tem que ser politicamente correto pra gente não manchar a honra do nosso amigo. Ele que faça com o cu dele o que ele quiser. Né? É o quê? Eu, Michel Rodrigues. E eu, Will Ferreira. E hoje, infelizmente, não temos a presença do nosso querido Fábio Reis, mas vocês ficarão sabendo aí no decorrer da semana o que aconteceu com ele. Morreu, mas passa bem. Entre mortos e feridos, todos sobreviveram. Né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele já não é um assunto tão engraçado, um tema muito pesado, que a gente demorou um tempo para trazer ele, mas que ele faz total sentido, principalmente no momento que a gente está, e é sobre racismo estrutural. Como eu sou ainda um pouco leigo, né, no assunto, deixa eu explanar um pouco do que seria o racismo estrutural. Posso fazer isso, mas não sem antes dizer que é óbvio que, mesmo o assunto sendo pesado, a gente vai aproveitar sim que o Fábio não tá aqui pra zoar ele, porque é isso que a gente faz quando a pessoa não tá. Com certeza, né? Ele tá ferrado. Pra falar sobre racismo estrutural, a gente precisa falar sobre estrutura, né? E eu, como sempre, pra falar sobre estrutura, eu vou recorrer a... Os Cavaleiros do Zodíaco. Essa não é a primeira vez que a gente fala sobre racismo, né? Não. A gente já falou sobre questões raciais, falando sobre as nossas vivências dentro desse tema. Agora a gente tá trazendo um tema mais político, que é pensar isso enquanto estrutura. E eu sempre uso Cavaleiros do Zodíaco pra falar de estrutura. Por quê? Porque lá em Poseidon existem os pilares, e cada pilar segura um oceano, e cada oceano é protegido por um general marina, que são os generais mais fodões lá de Poseidon. Qual é a importância desses pilares? Segurar o domínio de Poseidon, que é o grande deus dos mares. Então, para que ele tenha poder sobre a Terra, essas estruturas precisam estar de pé. E quando a gente pensa sobre racismo estrutural, a gente está dizendo que dentro da sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista, com uma série de questões aí que tem a ver com o nosso jeito de viver e como que as organizações, os espaços e as pessoas enquanto sociedade vão se comportar. A gente está dizendo que dentro disso tudo, o racismo ele é uma parte importante. Ele é uma estrutura que mantém a força do Estado. Porque a gente não pode esquecer que a gente vive uma sociedade desigual. E para ter desigualdade, pessoas precisam estar para baixo. E o racismo é um dos marcadores disso. Então a gente tem muito uma ideia de pensar o racismo como xingar alguém ou alguma coisa do tipo. Não, o racismo é muito além disso. E é isso que você vai trazer, né? Você vai jogar luz, né? Deixar nítido que ele faz parte de uma estrutura dessa sociedade desigual. Você vai entendendo que quando a gente pega em estatísticas, também a gente já trouxe aqui como mapa da desigualdade social, atlas da violência, você vê que as pessoas que mais sofrem estão nos lugares que têm menos direitos atendidos, são as maiores vítimas de violência policial, são as maiores vítimas de problemas de saúde. Ou vamos pegar uma coisa muito atual que é a pandemia, que as maiores vítimas fatais da Covid são pessoas negras e periféricas. Isso demonstra que, para essa população, o Estado funciona de um jeito diferente. Sim. Então, o racismo ele faz parte de uma estrutura dessa sociedade. Até para deixar bem nítido, né? Um dos episódios que a gente teve, a gente traz duas situações, que foi inclusive da questão da polícia, né? Dentro de um bairro nobre, a polícia, ela não tem voz. Ela não está ali para fazer exercer a força da lei. Ela está ali para proteger o rico. Independente de qualquer coisa, a polícia foi feita para proteger o rico. Isso a gente tem o caso de Alphaville. E, na periferia, quem já tomou enquadro sabe como é que funciona. Você não tem direito a nada, a não ser ficar calado. Se você sofre uma violência policial, você só tem direito de ficar calado, porque você não tem como recorrer. E se você recorrer à corregedoria e o policial souber que foi você é perseguido. Racismo estrutural, ela está dentro da máquina.
Isso. E é isso que a gente tem que entender. Não adianta falar, vou entrar e mudar o sistema. Não, você já faz parte do sistema. Então, você já faz parte dessas engrenagens, dessas estruturas. O racismo estrutural, ele vai além também do poder político. Ele tá dentro de instituições. Quando a gente colocou esse tema, me trouxe a lembrança de um amigo meu que trabalhava numa rede de supermercados que veio do Sul. Ele falou, Michel, dentro da rede de supermercados você não tem um gerente negro. Todos os gerentes são brancos. E a maioria não tem a capacidade que eu tenho. Mas eu não posso assumir aquele cargo de gerência. Porque se eu virar gerente, eu vou estar lidando com outras pessoas que estão acima de mim, que elas não querem lidar comigo. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. É tão velado a coisa que você precisa entrar na justiça para você reaver um direito, para você conquistar um espaço de direito. Mas as pessoas estão na cabeça assim, não, a pessoa não consegue, não conquista por questões da meritocracia, ela não se esforça. Uma coisa que a gente sempre falou aqui, né, a questão da margem, né? Uhum. Todas as pessoas que estão à margem, elas não têm como começar a corrida, essa corrida da meritocracia, porque elas já estão excluídas disso. Algumas pessoas acham que o racismo ele é uma questão simples, tipo, não xingue nenhum preto de macaco, ou, tipo, não fale sobre a questão da cor da pele. Não, o que a gente tá falando é que isso vai pra muito além, assim. A gente precisa olhar mesmo dentro das instituições, né? A gente não fala de racismo de um lugar só. A gente fala de vários lugares que levam a essa potência de estrutura. Vou pegar um exemplo interessante aqui. Sabe quando a gente tá falando de política, que a gente tá falando o tempo todo assim, não, porque o Estado é assim, o Estado faz isso, o Estado... Tá, cadê o Estado? Onde que é o Estado? Tipo, qual é o número dele, sabe? Qual é o WhatsApp do Estado pra me mandar uma mensagem e falar, caralho, você tá sendo zoado? Você não vê. Ele tá ali. Parece que, tipo, tudo é responsabilidade do Estado. Mas cadê o Estado? Que você não toca, sabe? Você não tem alcance. É, que você não tem um número dele pra ligar e falar, ô, filha da puta, você tá matando o preto aqui, sabe? Tipo, olha só o preço que tá o arroz, o preço que tá o feijão, Estado. E aí, mano, qual é? Você não gosta da gente? Você não vê esse Estado, mas essa figura, Estado, ela é muito forte. Ela é onipotente, onipresente, né? Pegando um pouco dessa ideia. Tipo, tá falando o tempo todo, mas você não consegue tocar. Você não consegue ver. O racismo, ele tá nesse mesmo nível de estrutura. Parece que você toca nele, mas você não toca. E ele tá em tudo, de fato. Então, quando você sofre uma violência, um crime de racismo, ele vai estar ali na tua relação mais pessoal. Aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa falou uma coisa pra você, aquela pessoa te atacou. Só que não é só ali. Ela vai se dar em vários âmbitos, que é isso, assim, quando você entra num local e a forma como você vai ser recebida lá vai ser com desconfiança, entendeu? Quando você vai procurar um emprego e você não consegue aquela vaga, mesmo sabendo que você é a pessoa mais qualificada para aquela vaga. Quando você tá na escola e você não vê histórias de pessoas pretas sendo contadas, de figuras pretas importantes. Então, quando você tá lá estudando história, só fala que preto era escravo, era escravizado, era selvagem, que era uma civilização atrasada. E aí, quando você vai procurar a justiça fala que aquilo não foi um crime, entendeu? Que a pessoa não teve a intenção de te ofender. E que, às vezes, pelo mínimo que você faz, você é encarcerado. Ela tá em tudo. Ela tá dentro dos espaços públicos, ela tá dentro das instituições, ela tá nos espaços de poder, ou ela não está nos espaços de poder, que é isso que você falou, sabe? Você não vê essas pessoas ocupando altos cargos. Você não vê, por exemplo, dentro do Senado, que a gente tem representações em nível igualitário por estado. Então são 3 senadores por estado, mais o Distrito Federal. Então são 81. E você não vê em decisões muito importantes pessoas pretas. Nem homens, nem mulheres, sabe? Tem pessoas pretas no Senado? Tem, mas elas são minoria. Só que pessoas pretas são 54% da população. Existe uma disparidade aí, sabe? Existe, de fato, uma desigualdade quando você vai falar de,
Cadê essas pessoas? Então tá, essas pessoas elas não têm interesse de discutir isso? Ou elas não sabem? E por que elas não sabem que esse espaço é um espaço importante, sabe? Eu lembro uma vez que tava conversando com uma ex-colega minha de trabalho, e ela tinha uma visão meio assim, tipo, mano, eu quero encontrar um cara rico pra casar. Ela é uma mulher branca e tal. Ela falando sobre como que seria esse cara, né? E ela falou, tipo, eu não me relaciono com homens negros. E eu perguntei, mas por que você não se relaciona com homens negros? Nessa época a gente trabalhava na Berrine. Ela virou pra mim e falou assim, você já viu alguma vez homem preto, rico, passando aqui? De carrão, ou cara muito foda de uma das empresas que a gente atende? Não tem, mano. Fiquei quieto, porque era verdade. É verdade. Esses são os pontos, né? Ele é estrutural porque, de fato, assim, você dá um passo na rua, vão lembrar que você é preto o tempo todo. E vão tentar marcar isso, assim. A questão do racismo estrutural ele é um marcador social. Né? Então ele te marca. Você saiu na rua, se a polícia te para, ela vai te parar e ela vai falar, você é o risco, então é assim que você vai ser tratado. Você vai numa empresa, talvez vão virar pra falar pra você, olha, talvez você não tenha o nosso perfil, não pra essa vaga. É o mesmo caso recentemente no episódio, né, com a Maria Paula, né, que ela retrata isso, que ela tem que deixar a sua origem para conseguir um cargo. Isso que você tá me falando me traz também a questão de um empresário, ele é negro, ele é multimilionário, que é o Thiago Fonseca, tá no YouTube, é só você dar uma pesquisada. E teve aquele caso do Cossielo, referente ao Mbappé. E aí ele retrata, ele não fala do caso, mas ele fala do porquê que o racismo marca tanto nós negros. E ele fala, ele é um cara bem sucedido, multimilionário, tem uma Porsche Cayenne, mora dentro de um dos melhores condomínios dentro de Alphaville, mas na visão de quem está no entorno dele, ou ele é sambista, ou ele é jogador de futebol, ou ele faz qualquer outro tipo de coisa que não seja ser um empresário. E é isso que é essas marcas que a gente recebe. Se você conseguiu subir na hierarquia social, é porque você fez alguma coisa de entretenimento que alegrou a elite, e aí você tem a permissão para estar ali. Mas você vai ficar marcado como sendo um negro. Sim, e a marcação ela tá lá. Porque por mais que ele seja isso, na rua, sem o seu carrão, à noite, você sozinho, a polícia vai te parar como qualquer mais um preto. Você pode contar a história que for, que você mora num condomínio tal, não interessa, sabe? Você é preto, mano. Tipo, essa é a questão do marcador social, tá ligado? Não é questão de ascender dentro dessa sociedade capitalista. Não é o dinheiro que você tem. É uma ideia de, tipo... Vou usar um termo bem zoado, mas a ideia é usar um termo zoado mesmo, que é essa ideia de rebanho. Pra onde eu levo esse rebanho? Se eu quero que esse rebanho fique nesse canto, eu preciso fazer com que ele entre nesse canto. Então, mano, é isso. Você sai na rua, a polícia pode não te parar. Mas ela vai passar olhando pra tua cara, pra você saber, olha... Eu tô de olho. Tô de olho. Você pisar na bola... Atriz maravilhosa do seriado Pose, né? Tô deixando 2 recomendações. Contou pra gente, nas internet e tudo, que a polícia, por exemplo, nos Estados Unidos começa, e aqui eu tô falando sobre opressão estrutural do sistema racial, quando magicamente, assim, uma coincidência do destino, igual os filhos do Bolsonaro tá envolvido com as fake news, com a rachadinha, né? Essas coincidências loucas que ninguém sabe por quê. A polícia norte-americana começa quando acaba a escravidão nos Estados Unidos. Então você tem uma população de pessoas ex-escravizadas que agora está liberta, mas que de forma mais ou menos semelhante com a do Brasil, não receberam nenhum respaldo após a sua libertação. Aquela nojenta da princesa Isabel, depois que assinou a cartinha, falou para as pessoas: Vocês estão livres, um beijinho, tchau. E aí, moçada, onde essas pessoas iam morar, o que elas iam comer, como elas iam trabalhar, se as crianças delas iam estudar, ficou ao Deus dará. Tô poeta rimando hoje. Aí quando você vai lá, tipo, você fala, mano, é isso, tá ligado? Tô acostumado com isso aqui. Você entra no mercado e o segurança te segue, você fala, porra, caramba, né, mano, complicado. Entrei no mercado como todo mundo, tô sendo seguido dentro do mercado. Aí você faz isso, tipo, você vai pra uma outra área e chega lá, você recebe uma série de ataques, que tem vários aí, mano, você pode procurar na internet, tá ligado? Isso vai dizendo, mano, esse é o seu lugar. É assim que você é, assim que o seu grupo se comporta. Então, o Estado se comporta assim com você enquanto indivíduo, enquanto corpo, enquanto marcador social, assim. Isso é racializar, né?
A gente não se racializa. Essa é que é a questão, assim. Nenhuma criança preta, nenhuma criança negra precisa ouvir em casa que ela é negra. Ela vai saber que ela é negra porque quando ela sair do espaço seguro que é dentro de casa, vão dizer isso pra ela. Sim. Talvez ela nem saiba que seja por isso, mas ela vai sentir, tá ligado? Vai. Tem um caso que até foi no Quebrando o Tabu que passou, de uma mãe falando sobre a própria filha. Tipo, ela queria brincar no playground do prédio, né, que elas moram. E, tipo, as crianças brancas de um lado e ela sozinha, isolada. E aí a mãe pergunta, mas você tentou brincar com elas? Sim, mamãe, mas elas não querem brincar comigo. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu pra brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Eu chamei ela e falei, filha, as suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu, mãe, é sempre assim. Mas não tem problema, eu não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. O que eu fiz de errado? Era o que as mãozinhas dela perguntavam, sabe? As crianças aprendem com as estruturas muito cedo a reproduzirem o racismo. As crianças aprendem de uma forma assustadora a serem racistas. Para dizer que se você é mãe ou pai de uma criança não negra, que você ensine a sua filha e seu filho a não reproduzir o racismo. Para você que é cuidador de um menino ou de uma menina negra, que você ensine, que você tenha todo o amor do mundo para explicar para sua filha e para o seu filho que o problema não é eles. E, tipo assim, é sutil. E, tipo assim, quando você se dói pra gente que é adulto, imagina pra uma criança. Por que eu não sou aceita? A criança só sente. E isso é o que é mais complicado, porque Michel pode falar mais enquanto pai. Você ouvir do seu filho, você entender que seu filho passou por uma situação de racismo, você, enquanto preto, você sabe a dor que ele sentiu naquela hora. Mas ele não compreende, mano. Só dói, tá ligado? Mas você sabe. Mano, é muito difícil lidar com isso. Eu sou prova viva disso, que eu já falei em outros episódios, com o Thiago. Verdade. Eu, quando eu tô com o Thiago no colo, as pessoas me olham e falam assim, meu, o que esse cara negro tá com essa criança loira no colo? E como assim ele tá chamando ele de papai? Se eu estou com o Thiago sozinho dentro de um ônibus, que já aconteceu, as pessoas ficam olhando assim, meu, será que esse cara não sequestrou essa criança? Mas aí quando as pessoas veem o carinho que ele tem comigo, isso acaba... Mas até isso O primeiro olhar... O primeiro olhar sempre é discriminatório. É sempre... O que tá acontecendo? É sempre racista mesmo, mano. É sempre racista. E é isso. E as pessoas param e pensam, não, a imaginação. Não, o nome é isso, é racismo. A estrutura da nossa sociedade ela é racista. Ela olha não só com preconceito, ela julga. Uhum. Então, a ideia é essa. Então é isso. Tipo assim, não tem o porquê. É o fim, é isso. Não importa o que você faça, o que você fez. O racismo ele é estrutural por conta disso. Porque vieram os portugueses, invadiram o Brasil, se depararam com índios e falaram, não, esse povo aqui tá errado. A gente tem que ou escravizar eles, sim, ou exterminá-los, porque eles são maioria aqui. O racismo, ele é uma construção estratégica para o imperialismo europeu. Então você chega em um lugar em que você fala assim, não, eu tô indo lá para explorar isso aqui. Imperialismo é isso, é a expansão do meu próprio território, né? Que foi o que os europeus fizeram, né? Vamos nos aventurar aqui, vamos ver quem são os loucos com doses seguras de crack, entendeu? Que vão se colocar no mar, fazer viagens longas, pra chegar nas Índias, né? Uma loucura, né? Tipo, só os loucos pra fazer isso mesmo. O ópio acho que já fazia bastante efeito por lá. Com certeza. Mas a ideia era o quê? A gente precisa expandir. A ideia não era chegar e encontrar outros povos. A ideia era chegar e explorar as terras. Tá, quando você chega e você se depara com outros povos, o que você faz? Construa algo que lhe permita explorar esses corpos também. E muitas teorias sobre a gente já falei aqui sobre o positivismo, que foi uma das ideias construídas para você olhar, né, dentro da própria ciência da sociologia, lá com Comte, você olhar para a sociedade que você vive, olhar para outro e falar,
eles não têm capacidade de chegar no nível tecnológico, no nível de sociedade que a gente chegou. Então, faz sentido eles serem colonizados para eles saírem um pouco do estado de barbárie. Eles nunca pediram por isso. Não existe uma balança que vai medir superioridades e inferioridades. Os europeus construíram isso justamente para justificar a ação imperialista. E isso também vai acontecer com uma coisa chamada eugenia, entendeu? Então você vai usar de uma ideia de evolução humana, de capacidade intelectual, de tamanho de cérebro e tudo mais. E se você vai dizer, não, essas pessoas pararam em um estado de evolução, eles não têm capacidade, eles não são humanos, então faz sentido. Aliás, vamos estudar, não são humanos, são sub-humanos. Eles estão em um processo que não chegou no nível de humanidade que a gente tem. Então, não é a mesma coisa. São animais. São cabíveis de escravismo. Explore esses corpos. Está comprovado que eles não são como nós. Então, você sabe que não é uma coisa que aconteceu do nada. Não é simplesmente você ofender alguém. É tudo que carrega um marcador racial. Quem construiu a raça? E quem racializou. Quem racializou construiu a raça. Sabe? A gente só olha e fala assim, nós estamos marcados. Se a gente não olha para aquilo que nos marca, que é a raça, a gente não consegue lutar contra a própria opressão do racismo. Por isso que ele é estrutural, né? É uma ideia de que é natural. Assim como a desigualdade dentro do liberalismo, porque o liberalismo pensa assim, né? Não, a questão de capacidade onde cada um vai chegar é natural. O Estado não tem que intervir. Então, se essas pessoas são pretas e não chegaram, é porque não se esforçaram, né? A meritocracia e tal. Então, não, a gente tem que permitir a liberdade para que essas pessoas entrem em competição e quem chegar, chegou. Quem não chegou, infelizmente, vai estar abaixo, tá ligado? Faz parte da liberdade das pessoas isso, Mas não entendiam nem que a gente era humano. Que liberdade que você tá falando? Se a gente nunca nem fez parte do pensar dentro desse jogo. Persiste até hoje. Você tava falando da questão de experimentos, né? Eu lembrei da questão do que aconteceu dentro da Paraisópolis, né? O funk, antes dele se tornar elitizado, ele era criminalizado. Então toda vez você via a batida da polícia nos bailes funks, cariocas, quando começou aqui em São Paulo. E o caso de Paraisópolis não foi diferente, porque no momento de pandemia, a gente viu que teve batidas da polícia dentro de cassinos, que pegou até jogador famoso, pegou MCs famosos aí dentro dos cassinos coletivos. Ok, mas isso é uma pontinha bem a cereja na ponta do iceberg de outras coisas e atrocidades que a gente sabe que acontecem. Em momento algum, você viu o governo se retratando em relação às mortes causadas dentro da Paraisópolis. O que acontece é o quê? Você criminaliza o morador e você criminaliza o policial. Mas o governo, como ação, como uma mão poderosa, ele está sempre isento. E aí... isso, é o Estado é a mão invisível por trás que diz, não, esses policiais são a exceção à regra. Não, esses policiais também são vítimas desse racismo estrutural, que coloca eles entre a população, a elite e o governo invisível que a gente está falando. Aliás, lembrei do Contarato. O Contarato é um senador gay, aliás, que sofreu vários ataques, que já foi delegado da polícia, e ele fala que ele foi usado pela corporação para oprimir corpos pretos e periféricos. Porque a corporação é racista. Aí a corporação é racista porque o Estado é racista. Porque o racismo é estrutural. Quando a gente fala que a polícia é racista, não é que a gente está dizendo que todo policial é racista, mas a instituição é racista. Sim. Entendeu? Assim como você vai ver que pessoas que são atacadas por crime de racismo, elas vão procurar justiça e elas não conseguem justiça diante de crimes de racismo. Por a não quê? ser que tenha testemunha. O pior é que a questão assim, não é a testemunha. A questão é, tem agressão? Existe uma questão que é crime de racismo e injúria racial. O crime de racismo, ele é a agressão direta. Então, se você cometeu um crime de racismo, juridicamente, não tem jeito, você vai ser condenado. Agora, injúria racial, até a forma de você ler, ela tá aberta.
É a mesma coisa que a gente teve aqui com a Paulinha, que ela falou. Tipo, você tem uma Constituição que diz que se você usa maconha de forma recreativa, você não tá cometendo crime nenhum, entendeu? Você não pode ser traficante. Tá, mas o que vai dizer que você é traficante ou que você tem de uso pessoal? Se você for pego pela polícia, quem vai decidir se você é traficante, se você usar, é a polícia. Ele é o juiz e o carrasco. É a mesma coisa do crime de racismo. Se você sofreu um crime de racismo, você fala, mano, não, eu fui agredido racialmente. Eu sofri um crime de racismo. E aí você vai lá, procura justiça, tá na interpretação do juiz. Ah, não, mas essa pessoa não teve essa intenção. E assim, mano, teve a intenção? É muito abstrato, não é? É muito abstrato pra pessoa virar e falar assim, não foi racismo. Mas quem sentiu? A gente teve um caso recente também da delegada, né? Dentro de um shopping... Sim. Shopping center. E ela foi discriminada racialmente. E aí aquele negócio, por ela ser... Se ela não fosse, teria passado despercebido. Mas pelo fato dela ser uma pessoa que tem que fazer com que a lei prevaleça, ela conseguiu provar. Sim, até porque abriu investigação e se descobriu que a loja, que no caso é a Zara, se não me engano, ela tem um código específico para pessoas negras que entram na loja. É esse nível, assim. Então, assim, nunca passou pelo gerente daquela loja atendente que aquela pessoa negra que estava entrando ali, chupando um sorvete, podia ser uma delegada de polícia preto. Quando o racismo é estrutural está dentro das instituições, a gente é ensinado a ser racista. O racismo é estruturado, enraizado neste país. Está presente no dia a dia, no olhar torto de cima para baixo, trocar de lugar no ônibus, apressar o passo quando vê alguém preto. É o tratamento diferenciado. Mas não precisamos e não vamos mais nos calar por medo. Racismo é crime. Não deixe de denunciar. Por exemplo, quando você pega a relação das crianças. Então, uma criança não racializada, uma criança branca, ela vai reproduzir isso porque ela está sendo ensinada. Né? Ou ela aprendeu em casa, ou ela viu situações assim, mas ela não tem essa intenção, porque ela não nasceu com essa ideia, porque isso é uma questão de sociedade, entendeu? A gente é racista enquanto sociedade, e por isso que a gente ensina as pessoas a serem racistas. A gente não limita situações racistas, sabe? E é por isso que a gente fala que o racismo é estrutural, pra gente entender que trabalhar questões raciais não é trabalhar só com crianças negras, é trabalhar com todo mundo. Com crianças não negras, crianças não indígenas, com crianças indígenas, negras e brancas, sabe? Com pessoas, com crianças, adolescentes e adultos. Todos nós, a gente aprendeu, enquanto estrutura, a ser racista. Se você olha hoje, a gente tem escravismo moderno, mano. O que é isso? Se não você olhar para aquelas pessoas que estão naquela situação, e sim, a maioria são pessoas pretas, pessoas nordestinas, pessoas que estão à margem dessa sociedade, que é isso que você falou, e você fala, não, dessas aqui eu posso explorar. Isso não é desumanizar uma pessoa? Como você não vai dizer que isso é racismo, tá ligado? O mesmo caso agora tá essa questão dos aplicativos, né? A maioria dos nossos entregadores de pizza são negros, quando não são negros são nordestinos ou filhos de nordestinos, e por aí vai. É foda porque você para e pensa assim, como eu posso mudar essa estrutura, né? É isso, aos poucos a gente começando a ter consciência de que a gente precisa tomar esses espaços. Sim. E o primeiro espaço que a gente tem que tomar são aqueles onde tem tomadas de decisão, que no caso é a política. Sim. Aos poucos a gente está tendo aumento de mais mulheres dentro da política, mais negros, mas ainda não é o suficiente, porque essas vozes não fazem barulho. Sim, a gente vai olhar enquanto história também, né? A política, ela é hierárquica também, ela é hereditária, então são famílias que estão lá, né? Quantas famílias, de fato, negras tiveram tempo, né? Hoje a gente começa a ver figuras. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Mas é que o racismo, independente de te aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Existe um endurecimento da estrutura toda vez que há movimento. E isso é uma coisa que existe de ambos os lados, tá ligado? Porque, assim,
Hoje você tem o quê? Você tem movimentos negros, personalidades estão falando sobre isso. Hoje você tem as pessoas estudando. Hoje você tem outros canais. Assim, a gente fala, por exemplo, muito da mídia. Durante muito tempo, porque a gente viu a mídia sendo usada para reforçar estereótipos racistas, como os pretos sempre servindo nas novelas da Globo. O próprio Babu já falou isso, né? Sempre o papel que eu tenho é o papel de fazer o cara da quebrada, o cara do tráfico, mal encarado, sabe? Essa figura que reforça estereótipo. Nunca fui chamado pra fazer um cara bem de vida, um cara trabalhador, não. É sempre o cara que vai estar com a arma na cintura, entendeu? Olhando pra todo mundo mal encarado. Então, assim, reforçando estereótipo. Então, teve sim esse processo, né? Os anos 90... foi isso, assim, né? Existe até um documentário chamado A Negação do Brasil, já deixo aqui como indicação. Primeira vez que a família negra foi retratada de um outro lugar, eles usaram disso pra criar um estereótipo do que a gente tá falando, que é de racismo reverso, sabe? Tipo, era uma família negra, tipo, bem, assim, da vida, e, tipo, a mina namorava um cara branco e aí a família negra não aceitava, sabe? Então, assim, acaba reforçando coisas que não faz parte, de fato, da nossa realidade, tá ligado? Para que um branco possa sofrer racismo, é preciso que, historicamente, os brancos sejam considerados inferiores aos negros e, a partir daí, escravizar, matar, dominar, discriminar e diferenciar, fazendo que todos os brancos ocupem lugares inferiores na estrutura social. Se me mostrarem que isso aconteceu na história do branco, eu revejo essa questão do racismo reverso. Eu sou uma pessoa preta, tenho meu cabelo black, tenho muito orgulho do meu cabelo. E se eu saio na rua, não importa o diploma que eu tenho, não importa, tipo, o que eu faço, tá ligado? Eu sou como qualquer moleque que de fato tá lá na boca. Se tiver nós dois um do lado do outro, vai para nós dois vamos ser tratados do mesmo jeito pela polícia, tá ligado? A gente tá marcado dessa forma, só que a gente não quer ser marcado dessa forma, a gente vai lutar contra isso. É um pouco disso que a gente vem fazendo, né? Então, quando você tem movimento, você tem pessoas aparecendo e usando dos espaços que durante muito tempo falaram, não, esses espaços não são de vocês, não é para vocês ocuparem, para vocês estarem usando disso para trazer uma mensagem diferente, a gente simplesmente chegou lá e ocupou, sabe? E a gente tá falando, a gente tá tirando o véu de cima do racismo, sabe? O racismo também tava aí, tipo, onipotente, onipresente. Não, agora a gente tá dizendo, que nem você falou, isso é racismo. Se você vê uma pessoa que ela tem uma atitude racista, você apontar pra ela e falar que é racismo, automaticamente ela vai tentar se defender. Ela vai virar pra você e falar assim, não foi isso. Foi só uma opinião. Foi só opinião. Não, você entendeu errado. Não, eu falei que você, uma mulher preta, tá aqui comprando banana que você tá levando pros seus macaquinhos em casa, eu nunca atribuí isso a que seus filhos são pretos igual você. Porra! Só que quando isso chega lá no júri, eu falo, não é racismo não, fica tranquilo, tá na tua cabeça. Sabe? É assim. Sabe? É assim que a justiça lida. Porque a justiça também não quer acabar, porque assim, entenda que todos os pilares são importantes dentro de uma estrutura. Se esse pilar rompe, os outros vão romper também. Então você tem que manter esse pilar. E aí, quem tá ali para defender esses pilares, né, a gente falou, é a polícia, é o Estado, é o poder que vai julgar essas questões, vai dizer não foi racismo, não. Que geralmente é o quê? Branco. Quantos juízes negros a gente tem? Mas você não precisa nem ir atrás, mano. Olha o nível de representação mesmo. Então, quem vai julgar não é a pessoa que entende o que você passa, na maioria das vezes, tá ligado? É a pessoa que acha que deve acontecer e pronto. E que pra ela, assim, mano, não tem a ver com o que você sentiu. Tem a ver com como que eu julgo a intenção do outro. E é fácil você julgar, tá ligado? É fácil você julgar que o outro não teve a intenção. Tá, eu coloco aqui, ó, que essa pessoa que fez uma piada. E falando da cor da tua pele, tipo, chamando seus filhos de macaquinho. Se eu colocar isso, eu vou ter que colocar todo mundo que vier aqui, porque isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo nas escolas, acontece o tempo todo dentro das empresas. E aí você não banaliza, né? Nem normaliza, você banaliza. Isso. A ideia é essa. Você banaliza para que isso não tenha peso na hora que chega na tua mão e você mantenha a estrutura. Por isso que o racismo é estrutural. A tese que eu coloco no meu livro é a seguinte, não tem outro racismo que não seja estrutural, tá? Racismo é sempre estrutural. Porque é processo histórico, político. Ah, mas e o racismo institucional? O racismo institucional, ele é uma manifestação parcial
do que a gente chama de estrutural. É o racismo que se dá na dinâmica das instituições. Por quê? As estruturas sociais, elas se manifestam aonde? Aonde? Como é que as estruturas sociais se reproduzem? Chama de estrutura que você fala vamos lá, para simplificar, falando de política, de economia. Como é que elas se manifestam? Por meio das instituições. Então, se eu não tiver instituições, eu não consigo reproduzir as práticas sociais que vão, enfim, dar sentido e continuidade às estruturas. Mas a gente teve avanços, assim. É legal também a gente falar dos avanços. Com certeza. Não, teve vários avanços, questão mesmo de já você ter isso dentro da Constituição, do Código Penal, Código Civil, isso já demonstra já um avanço muito, muito bom, mas ainda é pouco. Sim. Muito pouco. Sim. Todo espaço de cultura, todo espaço de educação, nós tivemos que tomar a força. E aí foi onde a gente conseguiu essas conquistas. Mas sempre à custa de muito sangue, de muito suor, de muitas lágrimas. Uma conquista que eu até estava nisso na cabeça e me voltou agora. Vai sair, ou saiu, não sei. Aí o editor ele coloca depois a série Amarelo. Ah, sim, já saiu. Já saiu, né? Netflix. Uma coisa que o Emicida fala é verdade. O Teatro Municipal de São Paulo, ele não era um espaço reservado a povo da periferia. Ai, gente, mas calma. Tem gente branca também na quebrada. Nem todo mundo que é soft, que é pobre, é preto. É verdade. É verdade. A questão é que a gente tá falando de marcadores. Ser pobre é um, ser preto é outro. Só que quando isso vem como estratégia, olha... Não é difícil você olhar e ver quem vai ser mais atingido pela estratégia. Se você não é preto e você está sendo atingido pela estratégia, você está no lugar errado na hora errada. O alvo é preto. Se você é um branco do samba, você vai ser atingido por ser branco e do samba se o samba for criminalizado. Mas se você não tá sambando e você não é preto, você vai passar despercebido, tá ligado? Um exemplo muito clássico disso. Pensa no candomblé e na Umbanda. Se você tá vestido de roupa de terreiro, você vai sofrer do crime de racismo religioso. Se tá de roupa de terreiro, você vai estar marcado. Mas quando você não tá de roupa de terreiro, você não vai ser marcado. Ninguém vai olhar pra você e falar, aquela pessoa ali, ó, é de candomblé. Vamos tacar pedra nela. Só que se você é preto, com roupa de candomblé ou não, você é preto, mano. Não importa se a sua religião ela é de pessoas negras. Ela é de origem africana, tá ligado? Então, assim, o marcador, ele tá na sua pele. Se você consegue tirar isso, demonstra que você consegue passar, o que a gente chama de passabilidade, tá ligado? Como que você disfarça que você é preto? Se colocando como moreninho, como café com leite? Mano, não, mano. Porque não é uma questão que é você. Quando isso é pra gente, isso faz com que a gente enfrente essas questões, tá ligado? É um processo, de fato, de resistência. Dizer que a gente não deveria estar passando por isso pela nossa pele, que a gente também não quer que nossos filhos, que as nossas famílias, que ninguém passe por isso. Quem consegue se desvincular dessa questão tem uma vantagem. Esses são os pontos reais. Por isso que a gente fala que, sim, quem é pobre e mesmo não sendo preto, vai sofrer uma série de opressões, mas se você é preto, você tem um marcador social que vai pesar mais. Moro, a mentalidade racista tá na mente de todo mundo ali, naquele exato momento, funcionando ao mesmo tempo. Entendeu? Cada um do seu lugar de fala. Os dois negão porque tá vendo a vida por um três ali, os caras vendo. Os caras porque tá vendo o senhor no meio, então só de ser um já é minoria. Mas branco, no meio de dois negão, toda a conjuntura é desfavorável pro preto, entendeu? Mas todo mundo vai pagar o preço ali naquela cena ali. E as pessoas ainda não se dão conta disso. Que isso não é só aqui no Brasil. Mas é que no Brasil é tão evidente, é tão claro, e as pessoas querem minimizar. E ainda continua aquele sistema de colonização. É o país em que a maioria diz que existe racismo, que o Brasil é um país racista, mas que ninguém se coloca como racista, ué. Então quem é o racista? Provavelmente o racista é aquele que acusa os outros, né? Praticamente o racismo é sempre o outro, tá ligado? Porque eu já até ouvi isso de algumas pessoas, eu falo assim, não, cara, que burro, não é isso. Que os negros são racistas com eles mesmos. Isso não é uma coisa possível. Isso não é uma coisa possível. Não, mas na cabeça e no imaginário. Então, eu sei que já ouvi isso também, não, mas
Eu vou contar uma história para vocês entenderem, trazendo muito da minha vivência enquanto professor. Eu tinha um aluno que na sala dele era o negro mais escuro da turma. E ele era um menino, assim, muito ativo, tá ligado? Tipo, aquele que é assim, ele encantava, assim. Aliás, hoje é um preto bonito. Pensa um preto bonito. E eu falava desde aquela época, esse menino vai crescer, ele vai se tornar um preto bonito. Dito e feito. E aí, o que eu reparava nele? A maioria das piadas dele era falando de uma forma muito negativa de pessoas pretas. E geralmente se colocando nesse lugar, tá ligado? E assim, ele dava risada, ele fazia os amigos rir, ele tinha uma boa relação com todo mundo. Teve um dia que eu cheguei pra ele e perguntei. Quando a gente já passou pelas coisas, a gente fala, mano, ouvir isso das pessoas machuca, tá ligado? Você ser colocado nesse lugar. E aí eu fui conversar com ele. E ele virou pra mim e falou assim, ué, se eu mesmo não fizer e rir, os outros vão fazer e eu vou chorar. Então antes dos outros fazerem comigo, eu mesmo faço. Agora me diz, você acha que ele era o quê? Racista com ele mesmo? Mano, ele só tava tentando se livrar de uma dor. Antes dele ouvir isso de alguém, ele preferia jogar isso de uma forma, tipo, eu vou só jogar porque isso não vai me machucar. Não vou ser pego desprevenido por uma situação racista dentro da escola. Então, assim, não tem como uma pessoa preta ser racista. Porque toda vez que você solta alguma frase que fala sobre a pessoa, sobre a origem dela, enquanto uma pessoa preta ou uma pessoa negra, você está falando dos seus próprios processos. Você está falando da sua própria ancestralidade, está falando das suas próprias dores. Isso não é racismo. É igual a gente estava falando sobre racismo reverso. O racismo ele tem uma questão estrutural, ele tem marcadores, sabe? Isso acaba com a vida das pessoas. Isso marca pessoas em um lugar de desigualdade, isso marca pessoas em um lugar de violação de direitos. Isso marca pessoas como vítimas fatais, sabe? Do que a gente fala, tipo, não são balas perdidas, são balas encaminhadas. Porque se atinge o corpo preto é só mais um, sabe? É só um corpo preto. Então, assim, não é bala perdida. Não importa quem vai ser atingido nesse processo, tá ligado? Se vai ser só um preto, é só um preto. Então, por isso que é pra muito além de você ofender alguém. É o quanto isso te marca e te marca pra vida. Marca como vai ser a tua vida. Marca como vai ser a sua relação dentro dessa sociedade com outras pessoas em todos os processos. É na escola, no trabalho, é com a sua família, é quando você tá com seu filho, é como que o Estado vai lidar com o seu filho, como o Estado vai lidar com você. Vamos trazer a questão da religião aqui para ajudar as pessoas a entenderem. Se eu sou um preto católico e você é um preto de candomblé, é muito mais fácil eu enaltecer para minha turma que você é um preto de candomblé para que você se torne alvo. Você tem mais marcadores que eu. A sociedade é racista, sabe? As situações estão aí e você vai ser alvo direcionado para elas quando você se colocar na rua e dentro das instituições. O primeiro lugar que talvez você sofra isso, como foi o meu caso, seja dentro da escola. Por isso a gente tem que enfrentar o racismo estrutural. Porque a gente não quer que nem as crianças não negras, não racializadas aprendam a racializar os outros e nem que as crianças negras se entendam como vítimas ou inferiores dentro desse processo. No meu caso, o racismo ele teve já muito próximo, né? Dentro da minha própria família já teve casos. E minha mãe, ela retrata muito isso. Ela fala, né? Tem parente seu que já foi racista. Você percebe porque a forma de tratar uma pessoa de um jeito e as outras é simples de entender, mas é complexo de discutir. A gente tinha uma questão que era muito grave, que eu comecei falando aqui. Crime de racismo e injúria racial. Crime de racismo, mano, tem um peso gigantesco. Injúria racial não tinha o mesmo peso de crime de racismo. E aí a decisão estava na mão do juiz. A injúria racial é uma coisa mais tranquila e tal, te xingou. Tá, mas não é racismo, é injúria racial. A gente dá um jeito, a pessoa não teve intenção. Não. Agora, injúria racial tem o mesmo peso de crime, de racismo. Mano, isso demonstra o quanto a gente também tá avançando nessas pautas dentro da política, que é o nosso foco aqui também. É importante a gente olhar pra isso, porque existem pessoas que estão lá e estão dizendo, a gente não vai mais aceitar. A gente sabe o que é uma coisa e o que é outra. A gente sabe o que é preconceito e o que é racismo, tá ligado? E a gente tá dando nome às coisas. Então a gente sabe também quando chega lá e alguém vira e fala, não, isso é injúria. Não, isso não é injúria, isso é racismo. Não existe opinião racista.
né? Não existe. Não existe. A partir do momento que você tem uma postura, sai da tua boca uma postura racista, é racismo. E ponto. E Não ponto. tem conversa. Não tem conversa. Entendeu? Esse negócio de, eu tenho opinião. Opinião é aquilo que eu falei. Se você tem opinião, vende ela. Não é. Mas se você colocar isso pra fora, é cabível de responsabilidade. E existe um Estado democrático. Existe uma lei pra isso. E os buracos que essa lei permitiu para que o racismo continuasse se propagando, a gente também tá olhando e a gente tá cobrindo esses buracos. E se você que tá aí do outro lado presenciar, independente se você for uma pessoa negra ou não, uma situação de racismo, se coloque. Sim, Porque denuncie. senão você é conivente. Você também está assassinando uma vida. As marcas que ficam são devastadoras. Vocês não têm ideia, que nem a gente comentou, né, nas questões raciais, sobre a questão de, tipo, você não aceitar seu cabelo, você não aceitar a sua cor de pele. Meu, isso é muito danoso. É muito danoso. Mano, Há uma sociedade que já é doente, quando você ainda percebe que a pessoa ela não se aceita, é pior ainda, porque você está matando um potencial enorme de uma vida que, tipo, poderia ser brilhante. Ainda existe muita questão de suicídio por questão de cor. Sim, sim. O que eu vou falar é muito poético, tá ligado? Mas é real, assim. Não tá marcado nas nossas costas, mas tá marcando no nosso psicológico e no nosso coração, tá ligado? Assim, eu posso citar, por exemplo, uma pessoa que hoje tem uma postura que eu não concordo, apesar de sempre conseguir ler essa pessoa e entender ela, porque eu, enquanto homem preto que hoje entendo o processo do racismo recreativo, do racismo institucional, racismo estrutural, é o Fernando Holliday, tá ligado? Escuta ele falando da primeira situação de racismo que ele passou. E ele chora contando. Ele chora contando da primeira situação de racismo que ele viveu. É uma pessoa que eu não concordo com as posturas que ele tomou depois. É uma pessoa que eu acho que faz um serviço diante das dores e do enfrentamento que a gente tem, mas a dor dele é real. E quando ele fala, eu sinto. Porque, curiosamente, comigo também foi na primeira infância que eu sofri mais com essa questão do racismo. A gente tinha um costume de, toda sexta-feira, era o dia do brinquedo. Eu devia ter os meus 6 anos de idade, mais ou menos. E aí, numa dessas sextas-feiras, tinha um coleguinha meu, num dos primeiros dias de aula. Eu lembro que eu peguei um carrinho meu e fui brincar no pátio. E um ficou na sala. E aí ele falou: mas você vai? Você não pode ir, meus pais não deixam. Aí eu perguntei para ele: mas por que os seus pais não deixam? Ah, eles dizem que pretinhos igual você roubam os nossos brinquedos. Desculpa. Eu me identifico com a dor dele. Você falar com uma pessoa que não se identifica com a tua dor é muito difícil, mano. Porque ela não é um machucado que você mostra no teu braço. Não é um machucado que você mostra nas tuas costas, sabe? Não é chibatada como antes. Marca no seu psicológico, marca no teu coração. Te tira lágrimas, tá ligado? Porque eu sei exatamente a dor que ele passou. É isso que a gente fala um pouco sobre lugar de fala, trazendo um outro ponto aqui, sabe? Você pode falar sobre racismo. Você pode falar sobre racismo. Todo mundo deve falar sobre racismo. Pessoas negras, pessoas brancas, todas as pessoas. Porque é um problema nosso enquanto sociedade. Todo mundo deve falar sobre racismo. Agora, falar do lugar de quem sente, você não pode. Esse é o problema. E é isso que é a questão que a gente fala da representatividade dentro das estruturas políticas, né? Que quem toma as decisões pelo povo preto não são os pretos. Exato, é isso. Quem toma a decisão pelo povo preto são brancos, muitas vezes de famílias ricas, da alta sociedade, que estão ali para decidir em prol deles, não em prol do povo preto. Por isso que a desigualdade no Brasil é tão escancarada. Por conta do individualismo, por questões de aqueles que sentem a dor não serem entendidos quanto doentes, e os doentes também que estão do outro lado entender que eles acham que são a solução do problema. Você é de uma família histórica no país, é fácil você defender a estrutura, é fácil você defender o conservadorismo, é fácil, porque isso mantém seus privilégios, sabe? Só que a gente também tem que pensar assim, mano, existem muitas pessoas, e eu faço questão de dizer isso, porque essas pessoas vêm na minha cabeça, existem muitas pessoas não negras, existem muitas pessoas brancas que abrem-se mão dos seus privilégios
em busca de uma sociedade mais igualitária. Elas fazem questão de lutar do nosso lado. Porque também as pessoas acham assim, tipo, que nem eu. Eu sempre me coloco como militante negro. Eu não quero que coloque todos os brancos num campo de concentração e mate todo mundo. Eu não quero ilha pra ninguém. Eu quero que a gente, de fato, acabe com esses marcadores que violentam os meus, tá ligado? Porque os outros estão tranquilos. Mas eu sei que para que isso aconteça, os que estão do outro lado vão precisar abrir mão dos seus privilégios. Ou a gente vai ter que lutar contra os privilégios. Pra, de fato, ter uma sociedade igualitária. Isso é processo de luta, mano. Isso é resistência. Isso não acaba de um dia pro noite. Não acaba. E aquele negócio, se só faz 200 anos que a gente teve o fim da escravidão no país, não vai ser do dia pra noite que a gente vai... Não vai. Mas a gente tá lutando pra isso, tá ligado? Bom, eu sei que esse assunto, ele não para por aqui, porque a gente tem muitos exemplos, tem muita coisa. A gente falou sobre racismo estrutural, mas a gente não falou só sobre racismo estrutural. A gente falou sobre racismo recreativo. É importante dizer a diferença disso, assim. Racismo recreativo é isso que eu falei dos processos do nosso dia a dia. Quando você vai na padaria, quando você sai na rua, a piada racista sem a intenção de ser racista, era só uma piada. Isso é o racismo recreativo, né? O recreativo é o quê? É aquilo que tá no dia a dia, e depois a gente tem o racismo institucional, que tá dentro das instituições, que é isso, quando você vai procurar um emprego, que é o da polícia, como ela te olha, como ela te trata, que é da escola. Isso é institucional. São espaços, são organizações que agem de forma racista dentro das suas estruturas. E isso tem uma legitimação, que é o Estado. Isso só acontece dentro dessas esferas porque o Estado é racista. Ele organiza a estrutura para que o racismo se propaga e as coisas continuem acontecendo de forma racista. Por isso que é uma engrenagem, por isso que é uma estrutura do Estado. Vamos para o momento Ana Maria? Bora. Eu vou trazer aqui uma coisa que eu acho que, assim, às vezes a gente não percebe coisas muito singelas que falam sobre os nossos processos, tá ligado? E eu vou trazer uma música que eu acredito que todo mundo da nossa idade, e talvez até mais novas e mais velhas também, com certeza, já ouviram, que é uma música chamada Identidade, do Jorge Aragão. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda açoite, fato real da nossa história. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Então vamos chamar, né? Chama a vinheta, porque hoje o Fabinho não veio. Então... Gente, o Fábio tá com a dor no cu. Eu vou fazer 2 indicações de 2 filmes. Um é Besouro, que retrata a questão da capoeira, né, e dos negros. Então, assim, é uma história muito legal. Retrata também a questão de matrizes africanas, né, na religião. Então, eu acho interessante porque é um contexto histórico de ser criminalizado algo que o negro tinha como uma brincadeira, como um momento de diversão. Outro filme que é Tempo de Matar. Esse filme ele é feito por Samuel Jackson, que para mim também é um dos atores negros assim que todo ano ele faz 3, 4 filmes. Eu queria entender a energia desse cara. Ele só faz filme foda. E esse filme retrata a questão de violência, né, sexual. A filha dele é violentada sexualmente por 2 homens brancos e ele, na fúria dele para se vingar, ele acaba matando os caras. Só que a questão é a seguinte: é um negro matando 2 brancos que violentaram um corpo negro. Você tem a questão da Ku Klux Klan forte nesse filme. Então você tem vários ingredientes falando dessa questão racial, que não difere daqui do Brasil. É a mensagem no final que para mim impacta. Assim, eu digo que é um dos filmes assim que mais me fez chorar e mais me impactou nessa questão racial.
É um filme foda, pesado, mas que pra mim faz sentido por isso, por ter me marcado. Então assistam, procurem e vamos pra indicação do Will. Eu quero dizer pra quem tá ouvindo aí do outro lado que existem algumas palavras e algumas coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida que elas têm muito a ver com o nosso processo de luta. Uma dessas palavras é empoderamento. Porque empoderamento tem a ver com, não com você, mas a partir do momento em que você se fortalece, o que você faz para ajudar os seus a se fortalecer. Digamos que ela tem muito a ver com volta. Sabe? Eu fiz um processo na minha vida e eu entendi uma série de coisas e isso pode ajudar várias pessoas com vivências parecidas à minha a sair desse lugar, assim, ou a construir de uma outra forma. Então, empoderamento não é individual, é coletivo, né? Vou indicar um livro, porque eu não posso deixar de indicar esse livro, porque a gente falou bastante aqui sobre racismo estrutural, que é o nosso tema. Muito da questão que eu trago aqui eu aprendi com um cara chamado Silvio de Almeida. E o Silvio é um cara do direito, ele é um professor, e ele escreveu um livro para a coleção Feminismos Plurais, chamado Racismo Estrutural. Então eu indico não só esse livro, mas todos da coleção. Aliás, se você está entrando nessa discussão, eu não indico você começar por esse livro. Tem um outro livro chamado Racismo Recreativo, que é do Adilson Moreira. Se você está iniciando nessa discussão e você quer entender essa questão do racismo estrutural, começa pelo Adilson, porque ele vai falar sobre racismo recreativo, então ele vai falar sobre isso que a gente falou, sobre as piadas, ele vai falar sobre essa questão jurídica, ele vai falar sobre as figuras negras na mídia, então ele vai trazer a Vera Verão, Mussum, a construção desses personagens, o que eles legitimam de estereótipos e tal, que tá muito mais perto da gente, é muito mais fácil a gente entender do que essa questão voltada para Estado. E aí quando você vai pro racismo estrutural do Silvio, fica muito mais tranquilo para você entender. Então, essa é a minha indicação. Começa pelo recreativo e vá pro estrutural. E aí depois você vá para encarceramento em massa. Tudo isso é feminismos plurais. Gente, eu tô falando de livros que custam em média R$15. Uma organização da Djamila Ribeiro, que também é uma mulher preta, escreveu o primeiro livro e coordena toda essa coleção. O primeiro livro que é O Lugar de Fala, que também é importante, que a gente também trouxe aqui. Então, se você quer começar a entender, ler sobre isso, a coleção Feminismos Plurais ela é perfeita. Tem empoderamento, tem encarceramento em massa, tem tudo isso para você ler. Aliás, o próximo é sobre empregadas domésticas, que aliás eu já tenho o meu garantido e vai ter resenha com certeza no YouTube do ExtremoCast, então já segue lá para acompanhar, tá bom? É isso, pessoal, não deixe de curtir nossas redes sociais, não deixe de comentar, não deixe de participar. O Fábio não está aqui, então mandem mensagens positivas para ele recuperar o toba dele. Manda hipogloss, manda uma fralda geriátrica. Uma rolha, talvez. Pode ser. Fábio, a gente te ama, tá? Gente, se vocês verem uma rolha rolando pelas nossas redes, sabe, né? A gente gosta de trabalhar com easter egg até o episódio sair. Hashtag sou safado. E é isso, pessoal. Não deixe de curtir. A gente tá com quadros novos. Então, por favor, acessem o YouTube, a gente vai colocar esses vídeos aí, não toda semana, mas esporadicamente a gente vai estar soltando um vídeo ou outro. Então, legal você curtir, compartilhar, trazer temas para nós discutirmos dentro do ExtremoCast. Como a gente falou aqui, é um espaço democrático, onde a gente vai debater ideias. E aqueles que não querem debater ideias, a gente sugere que você vai estudar, porque pelo menos você vai estar ganhando conhecimento, né? Pelo menos você vai ter embasamento para poder discordar da gente. Sim, a gente não tem problema em discordar. Só que se você chegar sem base, filho, você não vai precisar de uma rolha, não. Você vai precisar de mais. Porque, olha, é bom vir porque a gente tá preparado. Então é isso, pessoal. Curta, discuta, compartilha e estamos aí. Um beijo e até semana que vem. E é isso aí. Boa noite. Tchau. Tá na raiz, isso aí é estrutura. Tirou essa carta aí, cai todas. Emana dos meus poros, a minha consciência é pedra nesse instante.
Consciência Negra.